Bunker News. Bunker News e as principais notícias do dia 17 de novembro de 2025. Sérgio Moro foi eleito com o apoio do mesmo povo que hoje clama por anistia. E agora, diante de Paulo Gonet, tenta posar de técnico perguntando sobre dosimetria de penas, como se o problema fosse a quantidade de anos e não o abuso jurídico que condenou inocentes. Quem foi eleito pela direita e se cala diante da perseguição de brasileiros por convicção política, traiu quem o colocou lá. No fim do seu discurso, deixou de se manifestar sobre a recondução, mas nós sabemos o seu voto. Quem lava as mãos diante da injustiça é tão culpado quanto quem a pratica. Bunker News. O procurador das premissas e o país da perseguição jurídica. Ele fala com serenidade de quem vive num país imaginário. Diz que todas as suas decisões são embasadas na lei e que não há perseguição, que tudo é técnico, jurídico, limpo, asséptico. Enquanto isso, o Brasil real sangra dentro das celas com presos políticos que mofam há quase 2 anos por atos sem dolo, sem dano e sem crime. A tranquilidade dele ao elogiar os ministros do Supremo é quase poética. A mesma lisura, a mesma transparência, a mesma fundamentação que carimbou condenações coletivas, censuras, confisco de voz e de pensamento. É a liturgia da toga transformada em escudo ideológico. A Procuradoria virou um órgão de fé, e a fé, nesse caso, é no poder absoluto de quem julga, nunca na Constituição. O problema é que essa fundamentação jurídica virou a máscara perfeita para o arbítrio. Persegue-se com base legal, censura-se com despacho técnico, cala-se em nome da democracia. É a inconstitucionalização da hipocrisia revestida de parecer. O país virou um grande laboratório de premissas inconciliáveis, como ele mesmo disse. A dele é a do poder sem freio, a nossa, a da liberdade que morre a cada parecer protocolado. Senadores, olhem bem antes de apertar o botão da recondução. Reconduzir esse discurso é perpetuar o silêncio, é transformar o Ministério Público em mero carimbo do Supremo, é dizer ao povo que o fiscal da lei virou assessor do poder. Chega de retórica técnica para justificar o injustificável. O Brasil precisa de um procurador-geral da República, não de um porta-voz da toga. Infelizmente, o porta-voz da toga está de volta por mais 2 anos. Bunker News. Veja o que a máquina de propaganda da China e seus influenciadores pagos não vão te mostrar. Um acadêmico americano filmou em Linhan, uma aldeia pobre em Sichuan, uma menina de 3 anos carregando o irmãozinho nos ombros. 3 anos. Enquanto o país que se gaba de ser potência global continua com 100 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, quase 1 milhão de crianças sem escola e mais de 1 milhão de mendigos vagando pelas ruas. Mas claro, isso não dá engajamento. O que dá like é o skyline de Xangai, o trem-bala cruzando montanhas e o discurso ensaiado sobre prosperidade compartilhada. A miséria escondida atrás do vidro é o detalhe que os embaixadores digitais do regime preferem borrar com filtros patrióticos. E se você ousar falar disso, esteja preparado. As legiões de perfis coordenados surgirão em massa para defender o paraíso vermelho que só existe nas campanhas do Partido Comunista Chinês. Vão te chamar de ignorante, racista, imperialista, qualquer rótulo serve quando falta argumento. O sonho do Partido Comunista Chinês de dominar o mundo não é o sonho do povo chinês. O povo quer sobreviver, comer, estudar, viver sem medo. Quem fala disso é atacado. Quem cala é promovido. A tragédia é que a verdade na China continua proibida de sair do país. E o silêncio virou o principal produto de exportação do regime. Bunker News. O governo federal informou que o número de cargos comissionados chegou a 50.124 no começo deste ano. O levantamento mostra que a estrutura cresceu desde 2019, quando foram registrados 31.800 postos. Entre 2019 e 2022, durante a gestão do ex-presidente Bolsonaro, o total de comissionados subiu para 46.200. Ou seja, Bolsonaro também inchou a máquina pública. Com o início do governo Lula e a criação de novos ministérios, o número avançou para 47.700 em 2023 e atingiu 50.124 atualmente, de acordo com dados
via Lei de Acesso à Informação. Bunker News. O governo da Bahia vai gastar 21 milhões para mandar 60 estudantes fazer medicina em Cuba. Enquanto isso, falta médico, falta estrutura e sobra sofrimento nos corredores dos nossos hospitais. Bunker News. A BBC de Londres está em frangalhos, enfrentando um processo de $1 milhão a 5 bilhões de dólares movidos pelo presidente Trump. Trump já recebeu 25 milhões de dólares do YouTube e da Meta, 10 milhões de dólares do X e 16 milhões de dólares da CBS e da ABC. A BBC de Londres é a próxima a sangrar. Bunker News. Decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal derrubou a suspensão do edital para a decoração do Nosso Natal 2025 na Esplanada dos Ministérios, na região central de Brasília. A decisão foi assinada pelo desembargador Renato Escucel na última quinta-feira, dia 13, que acatou os recursos apresentados pelo GDF e autoriza o prosseguimento do edital de decoração. O edital foi lançado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa no dia 6 de outubro e tem valor de R$15 milhões, o maior já destinado para custear eventos de fim de ano durante o governo de Ibanez Rocha, do MDB. Bunker News. Balneário Camboriú retoma internações involuntárias, interna 2 homens em situação de rua e promete fazer a limpa nas áreas mais críticas da cidade. Bunker News. A empresa Life Tecnologia Educacional, alvo da Operação Coffee Break, deflagrada pela Polícia Federal na última quarta-feira, dia 12, superfaturava em até 35 vezes os livros vendidos a prefeituras do interior. De acordo com a investigação, a empresa arrecadou R$111 milhões para fornecer material escolar a 4 prefeituras paulistas por meio de contratos suspeitos de corrupção. O líder do esquema, segundo a Polícia Federal, é o empresário André Gonçalves Mariano, dono da empresa e um dos presos na operação. Bunker News. Realidade polonesa, para ninguém botar defeito. Principais impressões: 98% da população é branca. Bandeiras polonesas por toda parte. Paz e harmonia social. Símbolos cristãos, famílias tradicionais. Todos se vestem muito bem. Ausência de LGBTs e depravação pública. A minoria negra se comporta bem. É seguro andar sozinho à noite. Um bom exemplo para se copiar. Seja como a Polônia. Bunker News. O Brasil virou um lugar tão sensível, tão frágil e tão intelectualmente poroso que uma simples ironia já provoca pane geral. O sujeito faz uma brincadeira dizendo que Barroso veio de Nova York direto para Belém, justamente para provocar o contraste entre o ministro das palestras internacionais e o ministro que agora não pode mais pisar nos Estados Unidos porque teve o visto cancelado. E o público entra em desespero. Mas ele estava em Nova York. Mas como assim? Ele pegou qual voo? É a nova era do literalismo crônico. Falta inteligência emocional e sobra alfabetização burra. Essa é a percepção do povo brasileiro. Não conseguimos mais nem entender sarcasmo, metáfora ou figura de linguagem. O país virou uma grande caixa de perguntas do Enem em que tudo precisa ser explicado, desenhado e cheio de setinhas. Talvez fosse melhor voltar ao tempo das cavernas, pelo menos com desenhos rupestres. Ninguém confundia ironia com geolocalização. E ainda por cima se acham politizados, sábios, donos da verdade, especialistas em tudo. Dão opinião sobre o Supremo, geopolítica, guerra cultural, Estado de Direito, mas tropeçam num comentário irônico de 5 palavras. O brasileiro médio se diz desperto, crítico e consciente, mas não percebe nem quando alguém está cutucando a hipocrisia com humor. Não percebe que a piada estava justamente em lembrar que o ministro das Viagens Internacionais agora está preso em território onde ainda é bem-vindo. Isso deveria ser óbvio, mas óbvio e Brasil hoje são 2 palavras que raramente se encontram. No fim, talvez a culpa não seja da ironia, talvez seja da mediocridade mesmo. Porque num país onde tanta gente não entende uma simples brincadeira, não é surpresa
que também não entendam censura, autoritarismo, abuso de poder ou manipulação institucional. Primeiro se perde a capacidade de rir, depois se perde a capacidade de perceber o que realmente importa. Bunker News. O governo Tarcísio de Freitas concedeu, em média, 95 licenças médicas por dia para professores com transtornos relacionados à saúde mental entre janeiro e setembro de 2025. O dado faz parte de um levantamento da Associação Centro do Professorado Paulista, CPP, com base em informações oficiais da gestão estadual. O CPP diz que os dados demonstram a pressão emocional enfrentada pelos professores e afirma que faltam políticas de prevenção. Esses números são um grito de alerta. O professor está adoecendo a cada dia, afirma em nota o diretor-geral da associação. Quem é o culpado? O Estado, que obriga a práticas de pedagogias e inversão de valores. Bunker News. De Brasília para o Bunker da Cultura Web, Rádio e TV Nova Maria Caxias do Sul e Crônicas de Trivelato, Marlon Adani.